Mas vamos lá. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E quero ler também Hebreus capítulo 12, versículos de 25 a 29. Então vamos ler Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Agora capítulo 12 da mesma epístola, versículos 25, 26, 27, 28 e 29. Tá bom? 12, 25 em diante. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Capítulo 1 de Hebreus, por favor. Versículo 2. Versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Capítulo 12, 25 de Hebreus. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, esse é um tema que começamos a desenvolver há algumas semanas, embora propriamente hoje nós queremos entrar na raiz do problema, né? Existe um problema que está nos assolando já há algum tempo, uma gravidade muito grande e que não tem sido percebida pela maioria de nós, pela maioria dos cristãos. Quando falamos sobre o imunizante contra o espírito do anticristo, lógico que nós estamos aqui usando a oportunidade, um momento que se fala tanto em imunizante, de vacina, em razão da pandemia, né? Então, como é o assunto da vez, vacina, vírus e etc. Então, nós tomamos por empréstimo essas ideias que estão enchendo as nossas redes sociais, as nossas mentes e o nosso tempo, para nós refletirmos acerca de um problema de muito maior profundidade. Quem vai demonstrar que o problema que nós vamos tratar na ministração é de muito maior profundidade é o texto que acabamos de ler de Hebreus capítulo 12, que dá a dimensão ao espiritual acima do que é material, do que é físico, do que é temporal, do que é passageiro. A grande questão é que esse problema que nós queremos resolver, ou pelo menos apontar uma solução, uma saída, ou pelo menos dar nome a um problema grave, um problema gravíssimo, que é o problema que concerne a nossa fé. Vocês acreditam que no século XX, meados do século XX, Nietzsche fez aquela declaração sua muito famosa, não sei quantos de vocês se recordam ou sabem, quando ele disse, Deus está morto. Já ouviram essa expressão? Já ouviram falar essa expressão de Nietzsche? Deus está morto. Ora, quando ele falou tal expressão, imagine vocês o rebuliço que deu no mundo religioso, sobretudo cristão, né? Os cristãos, coitados, eles perdem a
a calma, a paciência, ou perdem a estribeira, como dizem, muito facilmente. Como se porventura Deus estivesse preocupado com alguém dizendo que ele estivesse morto, não é? Como se alguém declarar alto e bom som que Deus está morto fosse algum tipo de ofensa ou alguma verdade. Aí os cristãos se estremecem na sua fé. Mas é importante nós lembrarmos que quando Nietzsche declara Deus está morto, essa frase filosófica, ela nasce de todo um contexto que precisa ser entendido. Porque às vezes você está criticando Nietzsche, falando mal de Nietzsche, daquilo que ele falou de uma verdade sobre você, e não necessariamente sobre ele. O que ele queria dizer quando afirmou Deus está morto? Ora, o olhar filosófico de Nietzsche é aquele que está falando aqui, declarando uma síntese de um processo que começou desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, que era um reino ou um povo que fundava ou fundamentava toda a sua experiência humana na base de mitos, na base dos deuses. Os gregos antigos, imaginem vocês, que eles, para tudo que acontecia na existência humana, na realidade humana aqui temporal, eles tinham uma explicação metafísica. Imaginem. Então, quando dava um trovão, ao invés de eles explicarem o fenômeno, como não havia conhecimento, o que eles diziam? Não, isso aí é o deus Thor, ou que seja qualquer outro deus, a depender do tempo e do lugar, né? Dava uma grande tempestade, não é? Aí é Poseidon que está furioso. Então, para cada situação, para cada fenômeno, eles tinham uma explicação metafísica, o que significa que eles eram um povo profundamente religioso. Não estamos aqui questionando nem os méritos do que eles criam, se era falso ou verdadeiro. A questão é que eles eram um povo profundamente religioso, o que confere quando Paulo, em Atos capítulo 17, não é? Ele chega ali em Atenas, e então ele chega diante daquele povo grego, de uma assembleia, ali na Ágora, e ele declara: eu percebo que vocês são um povo extremamente religioso, por eu ver aqui que vocês têm tantos altares quanto são os deuses em quem vocês acreditam. Então eles tinham para cada um dos deuses um altar, e tanta e tamanha era a religiosidade que, por via das dúvidas, colocaram um altar vazio para um deus, ou algum deus que porventura eles não conhecessem, mas que não ficaria chateado porque estaria ali reservado o altar para o Deus desconhecido. Mas era um povo profundamente religioso. Veio a filosofia no 4º século antes de Cristo, deu uma estremecida nos alicerces, né, dessa cosmovisão mítica acerca das coisas. Mas o fato é que, a despeito da filosofia ser introduzida, a filosofia enquanto uma forma de pensamento, de investigação, de inquirição, de perguntar, de querer saber, de querer compreender a causa, a origem de cada coisa, o fato é que esse espírito religioso da fé não se dissolveu nem com a filosofia clássica. Veio Cristo, estou indo na ordem do tempo. Cristo veio, pregou o evangelho, foi de encontro ao judaísmo, conforme estava implantado fora da revelação da Torá, da lei dos profetas. Estabeleceu a igreja enquanto pessoas, enquanto comunidade, não enquanto instituição humana. E dali então, seguiu-se até por volta de 400 e alguma coisa, quando, entrando já na Idade Média, 7º século em diante da nossa era, aí então o espírito de religiosidade ainda permanecia muito fortemente, quando a Igreja Católica, Apostólica Romana, dominou todo o mundo e dava respostas para tudo. Não havia espírito científico, porque tudo era explicado a partir de quê? A partir da igreja. A igreja que dizia como é que era e como é que não era, e por que era e por que não era. Ou seja, a igreja humana, instituição humana, tinha a presunção de deter todo o conhecimento de todas as ordens,
de modo que o espírito científico, investigativo e filosófico, se não passasse primeiro pela igreja para que ela desse a palavra primeira e última, não podia. Então, a religiosidade era muito profunda durante toda a Idade Média. Então, olha a história. Imagina então que quando vem a Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante? Vamos falar apenas um aspecto histórico, para os irmãos entenderem. Não vamos entrar em minúcias. Ora, foi um momento histórico em que pessoas se levantaram para questionar a autoridade, a revelação, o conhecimento e os dogmas da igreja instituída. E aqui então começa um processo de mudança até chegar em Nietzsche. Vocês entenderem o que Nietzsche quer dizer, e o que tem a ver com Hebreus, o que tem a ver com você, e o que tem a ver comigo. Agora imagine só, levanta um grupo de pessoas, padres da sua maioria, e fala, olha, tem muita coisa que está errada. O que aconteceu aqui? Alguém começou a pensar. Alguém começou a pensar. Isso poderia ter acontecido lá na Grécia Antiga, não poderia? Mas foi sendo postergado. Lógico, a humanidade estava em desenvolvimento. Chega o momento da Reforma Protestante, alguém começa a questionar, a inquirir, a perguntar, a exigir resposta. As bases da religiosidade e da fé professa começa a se estremecer com a Reforma Protestante. Segue-se o Renascimento. Renascimento é um período que agora os homens renascem como quem volta à Grécia clássica, ou quem ressuscita a Grécia clássica do ponto de vista da filosofia, e voltam agora a trazer uma série de questionamentos filosóficos que vão introduzir uma outra era chamada Iluminismo, ou um outro movimento chamado Iluminismo, onde surge agora vários filósofos e vários ateus. Começam a nascer os ateus, até então não presentes na história da humanidade, de maneira então que nesse processo veio então a Revolução Francesa, veio então a Revolução Industrial, veio a independência dos Estados Unidos. Tudo isso nos levou a um momento de pura razão, raciocínio, lógica. A fé começa a se estremecer. Neste ponto da história é que acontece de se cumprir na ordem das 7 igrejas, das 7 cartas de Apocalipse, onde chega ali a carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, né, salvo engano até o 22, representa essa igreja desse período um período de muito questionamento, de uma intriga filosófica muito grande, e é baseado então nesse momento e nessa história, é que quando Nietzsche olha para a história, e ele vê a religiosidade, a crença, a fidelidade, o fervor, a força, e ele percebe então que agora, no seu tempo, tudo isso agora está enfraquecendo. Passou a modernidade, entramos na pós-modernidade, e então ele fala pelo menos 2 coisas. Primeiro, ele escreveu um livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos. O que é crepúsculo? Entardecer? O que é o entardecer? É o pôr do sol? Opa, gostei dessa frase. O fim de um dia, o ocaso. É como que ele dissesse o crepúsculo dos ídolos, quer dizer, os ídolos, os deuses, tão querido, esses ídolos chegaram ao seu fim. Ele profetiza o fim dos deuses. E aí ele diz agora, Deus está o quê? Morto. Então Nietzsche é tão perverso e mau, agora ele quer até matar Deus. Não, ele está olhando para essa sociedade pós-moderna, moderna e pós-moderna, e está dizendo, vocês não têm mais força para continuar acreditando
para continuar crendo, para continuar servindo. Deus está morto no sentido de que para vocês crentes, não para ele que não era um cristão, nem um devoto, nem um crente, mas como é que ele dissesse, para vocês provarem o contrário, que Deus esteja vivo, eu preciso ver em vocês. E vocês vivem numa era tão decadente, uma era tão preguiçosa, uma era tão tô nem aí, uma era de empurrar a vida cristã com a barriga, uma era em que as verdades que dizem serem cridas ou ser a nossa fé, não tem força para nos mover em direção àquilo que nós dizemos acreditar. Então, Nietzsche não faz nenhuma profecia, ele faz uma denúncia. Apenas ele está olhando e dizendo, se você acha tão ruim que eu diga que Deus está morto, então mostre o Deus vivo. E só se pode demonstrar um Deus vivo mediante uma fé viva. A carta aos Hebreus, ela transita exatamente nesse mesmo pensamento. Imagine que essa carta, vou estabelecer aqui 3 momentos para os irmãos entenderem rapidamente todo o contexto da epístola. Capítulo 10 de Hebreus nos mostra, né, que os hebreus, imagine vocês, aqueles que creram, que vêm da linhagem lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, dos profetas, todo esse povo que vinha crendo na esperança do Messias prometido. Pronto, Cristo veio, o Messias veio. Vocês sabem, o povo de Israel, no sentido de nação, coletivamente matou o Messias, perfeito? E agora então, com a pregação do evangelho do Cristo e dos seus apóstolos, muitos hebreus dessa linhagem toda foram se convertendo a Jesus Cristo. Imagine vocês que para um hebreu se converter ao evangelho é uma mudança abrupta. Por quê? Porque quando um hebreu diz eu creio em Jesus Cristo, ele está transitando de um universo de ritos, de coisas, de textos sagrados, de dias sagrados, de festas sagradas, de templo sagrado. Agora, para o outro lado, onde se diz que Jesus Cristo é tudo e é maior do que todas as coisas, porque nele tudo se cumpre e por isso nada da religião agora importa ao homem. É uma mudança abrupta, como Paulo diz, dando testemunho de si próprio em Filipenses capítulo 3, ele fala que tudo que para mim era lucro, considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a declaração de que Cristo, ele é o autor, o consumador, ele é o centro, ele é a substância de todas as coisas. Nele tudo encontra significado. E fora de Cristo nada faz sentido. Agora, quando esses hebreus se converteram, imagine vocês que começou agora um grande período de perseguição contra esses hebreus. Imagine vocês que nós estamos com medo de sair na rua por causa do coronavírus. Ora, imagine só se tivesse na sua porta um soldado com uma espingarda para te matar porque você confessa o nome de Jesus Cristo, hein? Ficaria difícil, né? Temos que rever muita coisa. O fato é que no meio de muitas lutas, de muitas tribulações, de muitos martírios, de perdas de patrimônio, de imóveis, de tudo, tanta perseguição, os hebreus, eles ficaram com a sua fé um tanto abalada. E aí então, quando o escritor aos hebreus escreve essa epístola aos hebreus, ele tem o intuito de falar, olha, presta atenção, vocês estão voltando, deixando a ideia do Cristo, deixando a pessoa do Cristo, deixando a mensagem do Cristo, e estão retrocedendo para o judaísmo, para o templo de Salomão restaurado, para o altar de holocausto, para os sacrifícios, para as festas, para os sábados, para os sacerdotes. Nisso o apóstolo via um grande problema aqui.
que ele vai chamar de apostasia. Ou seja, pessoas que chegaram a confessar o nome, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, mas que por razões diversas, simplesmente, ou eles abandonam completamente e voltam literalmente para o caminho anterior, ou então eles fingem que continuam professando, mas não têm de fato uma relação com a verdade que se diz crer. Uma relação de fato, de vida e morte. Não é? Essa semana teve um ministro, não sei bem, um desembargador, uma pessoa, uma autoridade, deu um depoimento aí acerca do que falaram no Congresso, né? Ou melhor, um julgamento que teve no STF, se as igrejas fecham, se não fecham. Vocês ouviram essa história? Aí teve um desembargador, alguém, uma autoridade, foi comentar, foi dar sobre a decisão. Aí ele falou uma coisa interessante que me levou a pensar muito. Ele falou assim, olha, temos que lembrar, quando fala de tribuna, tem que falar bem, né? Temos que lembrar que a igreja é aquela que em Atos dos Apóstolos muitos morreram por causa da sua fé. Ele falou a verdade. Só não sei se ela é aplicável aos dias de hoje. Hã? Hein? Quem está disposto aqui a morrer por Jesus? Não precisa responder. Aí a pessoa que quer fugir dessa pergunta fala, eu não preciso morrer por Jesus porque eu vivo por Ele. Hein, Rosirene? Não? Maneira de escapar, né? Aí eu respondo em contrapartida, mas ninguém morre por Ele se antes não viver por Ele, e ninguém vivendo por Ele o abandonaria para não morrer por causa dele. De todo modo, os hebreus começaram ali, né, uns a voltarem, outros a terem uma fé muito impotente, portanto uma fé incapaz de movê-lo em direção à verdade, à prática da verdade. O fato é que o escritor aos Hebreus, ao escrever essa epístola, ele começou dizendo assim, olha, preste atenção, olhem para mim, olha o raciocínio dessa epístola. Ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, então ele está dizendo, Hebreus, vocês sabem que Deus falou muitas vezes, né? Diversas vezes, de maneiras diferentes, e ele falou aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, né, José e etc., e ele falou por meio dos profetas também. Agora saibam vocês, hebreus, que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Quando ele falou pelo Filho, presta atenção, ele está dando ênfase. Puxa, quão privilegiados eram aqueles que ouviram Deus falar por meio dos profetas. Não teve privilégio ou não? Quem ouviu Moisés falar não foi bonito? Lá no Monte Sinai, que maravilha, Moisés falava, o monte tremia e tal. E depois falou Elias, depois falou Jeremias, depois falou Ezequiel, depois falou Malaquias. Que bom, maravilha. Porém, nesses últimos dias, aí diz o escritor aos Hebreus, Deus nos falou de um modo diferente. Deus enviou a própria palavra. A palavra se fez carne. E Cristo, portanto, enquanto palavra encarnada, ele era a expressão de Deus, a expressão da vontade de Deus, a expressão da essência de Deus, a expressão de tudo aquilo que Deus era, mesmo em silêncio. O andar dele falava, os seus gestos falavam, seus milagres falavam, suas parábolas falavam, suas prédicas falavam, tudo em Cristo falava, revelando quem é Deus, revelando a vontade de Deus ao mundo, no sentido de que aqueles, atenção, no sentido de que aqueles que ouviram falar de Deus na pessoa do seu Filho, esses tinham um profundo privilégio. Daí que nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 de Hebreus, e 8, e também o 9, até o 9, o apóstolo, ele vai fazendo uma espécie de comparação, dizendo, olha,
assim era no tempo dos profetas. Aí falou sobre Arão, falou sobre o sacerdócio de Arão, falou sobre o sacrifício de Arão, falou sobre o templo onde Arão oficiava, por aí. E tudo isso comparando com o Cristo de Deus, muito maior do que Arão. A oferta sacrificial de Cristo, muito maior que a oferta de Arão. O templo no qual Cristo é sumo sacerdote, muito maior do que o de Arão, onde ele oficiava. O ministério sacerdotal, muito maior. Tudo em Cristo é infinitamente maior. Se fôssemos para resumir aos Hebreus, para nós aqui, dessa noite, eu diria o seguinte: Deus falou antigamente, de muitas maneiras, aos que vieram antes de Cristo, antes de nós, mas nós do século 21 somos privilegiados, porque hoje você tem o falar de Deus claro, você não tem um falar em sombras, nem em figuras, nem em parábolas, você tem a revelação clara, sobretudo nós do século 21, porque nós pegamos não somente o falar do Cristo encarnado, dito pelos apóstolos, mas um legado apostólico na forma de escritura, 27 livros do Novo Testamento, e temos todos os erros da igreja ao longo da sua própria história, os seus acertos, os grandes homens de Deus, profetas de Deus, mestres nas escrituras que leram, interpretaram, nos ensinaram, e hoje nós estamos no final da história, podendo julgar, ler e reler, interpretar toda a história que vem antes de nós. Ou seja, nós não temos nenhuma desculpa. O problema agora é quando o escritor aos Hebreus, ele mostra o Cristo de Deus, a sua relevância, a sua grandeza, em detrimento ao tempo anterior, as coisas materiais que eram infinitamente menores, e aí ele começa agora a abordar um problema. Ele diz: o primeiro problema que levará fatalmente ao problema gravíssimo de uma morte espiritual, está aqui, capítulo 3 de Hebreus. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Quem é que participa da vocação celestial? 2 irmãos, glória a Deus. Por isso, vocês 2 irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, diante disso, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo,
se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Bem, queridos, os irmãos percebem claramente que a grande preocupação do estudo da epístola é exatamente com respeito ao nosso coração. O que ele diz? Ele fala: olha, lembrem-se dos antigos. Lógico, ele dizendo aos hebreus, ele evoca um exemplo que os hebreus bem conheciam. Qual é o exemplo? Ora, os hebreus que saíram do Egito. Essa semana falou sobre a Páscoa, né? Foi semana passada, domingo de Páscoa, não é isso? O mundo todo ocidental falando da Páscoa, da ressurreição, né, tal, enfim, os hebreus têm toda aquela história. Mas imagine só, os hebreus eram escravos no Egito. Deus os liberta do Egito. Fala: eu vou levar vocês para uma boa terra, a terra do descanso. Então, entre o Egito e a terra do descanso tem um caminho, tem um deserto. Quantos desses que saíram do Egito entraram na boa terra de Canaã? Quantos? Dos que saíram, apenas 2. E onde estavam 1.600.000 pessoas que de lá saíram? Todas, exceto Josué e Calebe, morreram prostradas no deserto. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Hoje, nós aqui, se você hoje ouve a voz de Deus falando a você, não a voz no sentido da pregação em si, que é impossível que vocês não escutem com um microfone tão alto como este, e uma voz tão potente como a minha. Mas eu digo, se hoje ouvirdes, se o seu coração for tocado pela palavra de Deus, pela voz de Deus que nos fala por meio do Filho, ele diz: olha, não endureça o seu coração, como aconteceu aqueles hebreus. Puxa, aqueles hebreus saíram do Egito com uma promessa, sim ou não? E aquele que promete é infiel? Aquele que promete é mentiroso? Ora, mas o que requeria desses que saíram do Egito? Capítulo 4 de Hebreus, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem é esse nós? Quem são eles? A nós também foi anunciada a boa nova, como também se deu com eles. Eles quem? Os hebreus. Não estavam no Egito? Sim ou não? Não eram escravos? Não veio a boa nova por Moisés dizendo: o Senhor nos dará uma boa terra, um descanso? Não é uma promessa? Assim como a eles foi anunciada a boa nova, a nós também foi anunciada a boa nova de libertação para o reino de Jesus Cristo e para um tempo de profunda paz e libertação de todos os males que tocam a humanidade. Então, capítulo 4, versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, aqui o apóstolo diz o seguinte: deve haver um conúbio, um casamento, uma relação intrínseca entre aquilo que nós professamos enquanto palavra de Deus e a nossa fé e o nosso coração. De nada vale você ter uma fé ortodoxa, uma confissão ortodoxa, ou você crer neste ou naquele dogma. Já observaram que o nosso tempo é um tempo em que as pessoas ou não querem saber de absolutamente nada relacionado a Deus, ou então quando se interessam demasiadamente no sentido de debater qual é o dogma mais correto.
mas relação intrínseca entre a palavra e o meu coração é a grande questão. O grande perigo e vírus e o vilão do nosso tempo, espiritualmente falando, é a incredulidade. Um coração incrédulo, um coração de alguém que diz com os lábios que crer, mas no coração não tem fidelidade para com aquilo que se crê. Por isso que no capítulo 6 de Hebreus, o escritor ele vai demonstrar qual foi o resultado daqueles hebreus que saíram e que não creram e que morreram, mas que o mesmo espírito de incredulidade tomou de conta de toda a nação posterior de Israel, de modo que a história de Israel como um todo, do Êxodo até a pessoa de Jesus Cristo, é uma história de incredulidade na sua quase que totalidade. Capítulo 6 de Hebreus, irmãos, depois leiam em casa, não tenho mais tempo, diz o seguinte, que quando veio Cristo, Cristo era como uma nuvem, que trouxe uma abundante chuva preciosa sobre todos aqueles que viveram naquele tempo, como se as pessoas, sendo elas a terra e a graça de Deus na pessoa do Cristo encarnado, do Cristo histórico, ali falando, ensinando, curando, não libertando as pessoas, fosse uma chuva regando aquela terra. Quando vem aquela chuva temporã e vem aquela chuva serôdia, o que se espera que a terra produza? Alimento, fruto, resultado. Mas é dito aqui no capítulo 6 de Hebreus que o resultado foi espinhos e abrolhos. Ou seja, aquele povo que dizia ser o povo de Deus, aquele povo que a todos os povos acusava de pagãos, aquele povo que dizia que era o único povo que tinha o único Deus verdadeiro e vivo, aquele povo que dizia que somente eles tinham a escritura, tinham a revelação, tinham os profetas, tinham o templo, e que o Messias era deles de mais ninguém, foram eles que mataram o próprio Messias, viraram as costas ao Messias, o que aqui no capítulo 6 é chamado de apostasia. Ou seja, a incredulidade fatalmente leva o indivíduo à apostasia. Pastor, que palavra bonita, aprendi hoje, apostasia. Vou agora incorporar no meu vocabulário. Apostasia é dar as costas à verdade. É lamentável que com a mesma força e com a mesma curiosidade que os cristãos discutem, tentam explicar e esperam a vinda de um homem chamado Anticristo, todas essas pessoas, se hoje o Anticristo chegasse do modo como elas estão pensando, todas haveriam de negar a Jesus, na sua grande maioria. Porque é fácil você falar dos mártires. Eu quero saber o quanto você ama a Cristo e o quanto você ama a si mesmo. Olha o que diz aqui no capítulo 12 de Hebreus. 12:25. Tende cuidado. Essa é a grande vacina, viu, irmãos? Tende cuidado. Esse texto nem precisa de explicação. Na verdade, nenhum texto precisa de explicação, basta ler. Mas tem que ler com cuidado, com atenção. Leitura ativa. Tende cuidado. Quem está ouvindo? Tende cuidado. Puxa, se não houvesse perigo, haveria necessidade desse tende cuidado, irmãos? Hein? Se não houvesse um perigo iminente, haveria necessidade de tamanha advertência? Tende cuidado. Rosirene, tende cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Rodolfo, cuidado. Muita atenção. Está ouvindo, Amanda? Palavras tão graves. Fábio Leandro, se liga. Tende cuidado.
não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles, quando ele fala daqueles, está falando de quem? Do exemplo dos hebreus, lá que saíram lá no início. Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem lá naquele tempo divinamente os advertia sobre a terra. Porque quando foi dito aos hebreus, a advertência foi sobre o monte Sinai. E a própria dimensão na qual se foi pronunciada a palavra aos hebreus, já fala da natureza daquilo que eles perderam. O que os hebreus perderam? Eles estavam em busca de uma terra, portanto perderam o quê? A terra. Então, ali Moisés falou ao povo de Israel, Deus falou por meio de Moisés ao povo de Israel, mas no âmbito do que acontecia, ali tudo era evento material, porque eram sombra de realidades vindouras. Perfeito? Então, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então, esse então é o quê? O que é então? Sério? É verdade? Veja bem, olha a estrutura. Aquele cuja voz abalou, então, naquele tempo, naquela época, no passado, ele abalou o quê? A terra. Ele falou sobre o monte, falou da terra, naquele tempo. Aquela voz, aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quem tem um carro bom aqui para andar? Deixa eu ver a mão. Não numa boa. Pare de bobagem. Toda a humildade, mas... Carro bom para andar, tem Jeep, Corolla, né? Seu carro é bom, meu irmão. O seu carro é bom. Uai. Meu carro é um Corsa, é bom. Ruim era a Brasília, que nós andava há 30 anos. Tec, parava na estrada. É ou não é? Quem tem uma casa para morar aqui? Glória a Deus. Quem tem roupas boas, bacanas, que você compra, você gosta, você vai lá e compra a roupa que você quer. Tem não? Vamos parar de conversa fiada. Não, para. Quem aqui tem um dinheirinho guardado, foi na economia, comprar um negócio? Ou quem gastou a economia com empresa, com negócio, com a fazenda? Bora, pessoal. Todo mundo aqui, em menor ou maior grau, todo mundo tem um violão. Comprei um violão. Eu comprei o quê? Me ajuda aí. Comprei uma televisão, 50 polegadas. Tudo isso são coisas abaláveis. Olha o texto bíblico. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também... Ora, esta palavra, ou seja, quando ele diz ainda uma vez por todas, significa, sabe o quê? Significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Ou seja, se ele diz, ainda uma vez farei abalar não somente a terra, mas também o céu, quando diz ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Quando ele diz, eu vou abalar não somente a terra, mas também os céus, sabe o que ele está dizendo? Eu vou remover tudo que é removível. E o que é removível? Tudo que está na terra, o próprio planeta Terra e tudo que está nos céus, sol, lua, estrelas, os poderes dos céus serão abalados. São coisas abaláveis. É como que ele dissesse, gente, vamos olhar para aquilo que tem substância, aquilo que é eterno. Puxa vida, nós olhamos tanto para aqui para baixo, valorizamos tanto as coisas passageiras. E ele continua dizendo no versículo 27,
Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Ou seja, Deus não desistiu de nada disso, Ele já fez originalmente abaláveis, para que sejam então removidas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, santos irmãos, recebendo nós um reino inabalável, existe um reino inabalável, é o quinto reino de Daniel, capítulo 2, de Daniel, capítulo 7, é o reino que não será jamais abalado, é um reino que jamais passará a outro povo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebemos um reino inabalável? Sim ou não, pessoal? Retenhamos. O que significa isso? Retenhamos. Retenhamos. Você recebeu? Retenha. Segura. Valoriza. Se apegue com mais firmeza, como está dito em Hebreus capítulo 2. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tá bom?